Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra ao teu coração, uma das palavras que tem ardido profundamente no meu coração por esses dias. Lembra da história que Eliseu aumentou o azeite da viúva? Lembra que existia uma mulher, que o seu marido fazia parte da escola de profetas, era alguém que buscava o Senhor, era alguém que cuidava, que zelava dos mandamentos de Deus. Mas no meio do caminho, essa mulher veio perder o seu esposo, ele veio a falecer. Sei o quanto é difícil perdermos pessoas pelo caminho, mas nos é necessário continuar a jornada. Afinal de contas, muitas delas nos deixam até legado para que a gente continue. E aquela mulher precisava entender que ela tinha que continuar cuidando da tua família e dos teus filhos. Provavelmente seus filhos não eram tão velhos, então ela dependia ainda de um cuidado maior para manter, seus filhos em casa, tá ali colocando o alimento dentro de casa, pagando o que devia, mas os credores não tiveram misericórdia dela. Essa mulher, o esposo, além de falecer, ficou com uma dívida. E os credores vieram buscar os filhos, já que ela não tinha dinheiro para pagar as contas. Querido, muitas das vezes nós não temos algo em nossas mãos, mas é porque o próprio Deus nos tira este recurso. Imagina, se aquela mulher tivesse uma renda naquela casa, ela iria pagar e iria ficar sem dinheiro. Mas Deus permitiu que tudo acabasse financeiramente na vida dela. Mas os credores não a perdoou, Os credores não perdoou a dívida. Afinal de contas, eles queriam receber, embora seu esposo havia dado a palavra, naquela época tinha que se pagar, não morria junto com a pessoa a dívida. E ela foi falar com o profeta Eliseu e ela disse para ele: profeta, o meu esposo era alguém que estava na escola, estava aprendendo, estava com vocês, ou seja, estava no cotidiano aprendendo mais de Deus e ensinando as pessoas também de Deus. Mas ele morrendo me deixou uma dívida e agora os credores bateram na minha porta e querem levar os meus 2 filhos. Imagina ficar sem o esposo e também sem os filhos. Então os filhos trabalhariam, pagariam aquela dívida e poderiam retornar. Mas quanto tempo levaria para pagar toda essa dívida? Se ela tivesse um dinheiro em casa, ela pagaria, mas futuramente ela ficaria sem uma renda. Mas o Senhor já tinha também um plano formado, sabendo Deus que tudo isso ia acontecer. Afinal de contas, de tudo ele sabe. E o profeta disse para ela: tá, mas trocando para miúdo, o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso te ajudar? E ele mesmo responde para ela: o que tu tens em casa? E ela disse: não tenho nada senão, não tenho nada a não ser um pouco de um azeite, uma velha botija. Sabe, querido, muitas das vezes o que nós queremos está dentro de algo que muitos não dão importância, que é mais uma botija, que é algo que para muitos não tem cura, para muitos não tem salvação, para muitos não tem solução. É justamente aquilo que vai fazer com que dê uma guinada em nossas vidas, que tenha uma chave de virada. E o profeta disse para ela: então você vai, pegue vasilhas, não poucas, mas muitas. Feche a porta da tua casa. E explicou para ela, e ela acreditando no que o profeta havia dito. Por isso é muito importante a gente ouvir o que sai da boca de Deus através de um filho dele, para nos dar um direcionamento. E ao ouvir, aquela mulher obedeceu. Não adianta você escutar algumas coisas, mas você não prestar o seu ouvido para entender aquilo e seguir e obedecer. E assim ela fez. Buscaram muitas vasilhas vazias. Querido, não adianta a gente fechar a porta do nosso quarto cheio de nós mesmos. Precisamos estar vazios para que o Senhor nos encha daquilo que Ele quer. Um azeite que nos purifica, um azeite que nos traz calmaria, um azeite que nos traz uma cura na alma, uma cura física. É a presença do Senhor. Muitas das vezes queremos respostas do Senhor, mas estamos tão cheios de nós mesmos que nós não achamos nem sequer a solução que Deus já tem nos dado. Para ouvir Deus, precisamos estar vazio de nós mesmos. Precisamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, para que a glória dele apareça. E aquela mulher, então,
fechou a porta da casa. Muitas das vezes Deus dá-nos direcionamento, mas a gente deixa a porta aberta. Começa a entrar opiniões, palpites, pessoas que nem eram para fazer parte do cenário, não porque elas são erradas, mas é porque às vezes Deus tem um trabalhar com você e não é com quem está do teu lado. E Deus tinha algo para fazer na vida daquela mulher e na vida daqueles meninos. E automaticamente aquela família precisava entender que o fechar a porta era estar dizendo para si mesmo: agora sou eu e Deus e mais ninguém. Muitas das vezes queremos trazer pessoas para o nosso cenário, para que as coisas andem. Se fulano opinar, se fulano falar ao meu favor, as coisas andam, algo acontece. Muitas das vezes Deus está dizendo: agora eu só quero que feche a porta, que esteja vazio de si mesmo, para que eu possa te encher, para que possa ser multiplicado. E aquela mulher entendeu, e os meninos começaram a pegar vasilhas. Olha, querido, pegue aquilo que Deus tem dito para você. Ainda que o cenário seja contraditório a tudo quanto Deus disse que iria fazer. Eu sei que Deus tinha muitas promessas na vida daquele profeta, mas tem coisas que algumas pessoas saem do caminho para dar o legado para nós e nós precisamos ser fiel a Deus e continuar. Querido, você precisa entender uma coisa. Aquela mulher virando aquela botijinha de azeite começou a encher e encher vasilhas e mais vasilhas, a ponto dela pedir uma vasilha ao seu filho e ele disse a ela que acabou. Eu não sei, querido, o que acabou na tua vida, mas tem coisas que precisam parar, tem coisas que precisam fechar para que Deus te dê uma solução, não uma solução paliativa. Se ela tivesse um dinheiro, ela iria resolver o problema paliativamente, iria pagar e ia ficar sem. Mas o que o Senhor queria na vida dela é que ela pagasse e ainda sobrasse. E, acabando as vasilhas, o azeite parou. Querido, Deus vai colocar algo na tua vida final. Mas o azeite dele só vai parar de descer sobre a tua cabeça quando você estiver transbordando. Quando as coisas dele estiver fluindo na tua vida e muitas coisas saírem do lugar para outras chegarem. E aquela mulher foi até o profeta e disse a ele que havia enchido tudo, que as vasilhas haviam acabado, e ele disse: pagai a dívida e vivei do resto. Ali estava o segredo. O que Deus queria para ela não era algo paliativo. Deus queria que ela quitasse aquela dívida com aqueles credores, mas também que ela tivesse uma vida digna. Deus ia honrar aquela mulher. Afinal de contas, o marido dela sempre foi obediente, sempre ajudou na obra do Senhor. E aquela mulher não podia ser diferente. Como é bom a gente ter pessoas que creem, que têm a mesma visão que a gente. Por mais que estivesse doendo o coraçãozinho dela pela perda de alguém, que nós sabemos o quanto nos dói. Mas ela sabia que se ela acreditasse na voz do profeta, aquele Deus de Israel iria fazer alguma coisa que ela não sabia o que era, mas ela sabia que ele ia fazer. Deus sempre vai nos chamar para um caminho e a gente não precisa saber o que ele vai fazer, a gente precisa confiar que alguma coisa ele vai fazer. Por mais aí, querido, que o começo não tenha sido do jeito que você havia planejado, mas eu posso te dizer uma coisa, o final da tua história vai ser bem melhor do que o começo. E aquele milagre, o milagre daquela mulher impactou não só a casa dela, mas impactou, na verdade, aquela aldeia por inteiro. Ela pagou os credores e viveu do resto. Deus manda te dizer nessa tarde que o que ele vai pôr na tua mão, você vai poder sustentar e abençoar outras famílias. Às vezes não é um problema financeiro, mas é uma dívida espiritual que você não consegue tirar alguma coisa do teu coração, que você não consegue se perdoar. Às vezes é um perdão que você precisa liberar, ou um perdão que precisam dar para você, um abraço naquela pessoa amada, o retorno daquela pessoa que você viu sair e você nem entendeu, os teus filhos no mundo das drogas, da perdição, da prostituição. Eu não sei o que esse credor chamado inimigo da nossa alma tem tentado levar de dentro da tua casa. Mas Jesus está descendo com azeite. E esse azeite vai curar toda a mágoa. Esse azeite vai curar tudo aquilo que não provém dele. Esse azeite veio para transformar você e tua família, meu amado. E eu tenho certeza que da parte do Eterno tem muita coisa boa para rolar na tua vida.
Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Deus precisava mostrar para aquela mulher que ele também era fiel, que o esposo dela tinha sido fiel a ele, que o esposo dela tinha dedicado-se à obra dele, a aprender mais dele. E Deus estava dizendo para ela assim: olha, eu vou mostrar para você que eu também sou fiel, que eu também cuido, que eu também te olho de perto. Sabe, meus amados, muitas das vezes a situação, ela quer nos colocar para baixo. Ela quer tirar as pessoas que nós amamos, ela quer nos arrancar de cenários que nós lutamos tanto para construir. Aí a gente simplesmente olha para Deus e diz: poxa, Pai, eu dediquei tanto a minha vida à tua obra, minha família cuidou tanto da tua casa, e olha o final. Aí Deus manda te dizer nessa tarde de hoje: não, não é o final, é só o início. É só o início. Eu estava te preparando para algo maior, algo diferente. Sabe, amado, que você precisa entender que Deus chama muito mesmo. Muitos são chamados mesmo, de verdade, de verdade. Mas tem gente que Deus escolhe para viver um milagre igual o milagre lá da viúva. Você acha que só tinha aquela mulher de viúva? Você acha que só o marido dela tinha morrido dentro daquele tempo? Não tinha. Você acha que outras pessoas também não estavam devendo e outros credores não foram lá roubar o que eles, pegar o que eles tinham, tomar o que eles tinham? Você acha que só a dívida dela que não foi perdoada? Imagina, outros também estavam passando. Você acha que você é o único que está vendo a sua vida de mal a pior? Você acha que você é o único que parece que o céu está de bronze, que a tua oração não passa, que a tua família já não se encaixa mais, que os teus planos não acontecem? Você acha? Não, tem muita gente por aí. Mas sabe o que me faz lembrar disso? Lá em primeiros a Reis 18:13, vai dizer como quando o profeta escondeu sem outros profetas. Lembra dessa história? E ele disse para Elias: não, eu escondi, eu alimentei eles com pão. Uns dizem que esse homem lá de trás era o mesmo homem que havia morrido. Vai que seja. Vamos pegar só esse exemplo. Vai que seja. Vai que de verdade a história realmente esteja mais profunda e seja verdade. Só que eu tenho a dizer para você, aquele homem plantou coisa boa, não tinha como ele e a família dele não colher coisa boa. Deus havia planejado o recolhimento dele e de fato levou ele para a glória. De fato tomou ele para a ceia de Abraão. Mas o que Deus queria dizer para aquela mulher, que o tempo do teu marido chegou. Mas o tempo de fazer um milagre na tua vida também é chegado. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode estar árduo, eu sei que você está querendo aí correr, eu sei que às vezes você não tem nem força para orar, outras vezes você nem quer lembrar das promessas. Porque tem hora na nossa vida que as promessas ela não nos traz. É com lágrima nos olhos que eu digo isso para você. Tem hora que a promessa não nos traz esperança, mas ela nos traz dor, porque muita coisa ficou pelo caminho. Mas sabe que mais engraçado disso tudo? É que Deus diz assim, muita coisa pode ter ficado pelo caminho, mas a tua história não tá pelo caminho. Eu quero que você acredite naquilo que sai da minha boca, da parte do Eterno para você. Tem coisa boa chegando. Pode ser que não seja o que você queria, mas eu posso te dizer, tem coisas maiores e melhores. Pode ser que você não vai ver teu esposo voltar para casa, tua esposa. É a dura realidade, porque nem todo mundo deixa ser trabalhado por Deus. Tem gente que tem um coração de pedra e eles não permitem Deus trabalhar. Mas sabe o que eu vim dizer para você? Que ainda que essa pessoa não queira, Deus tem um plano maior para você e Ele vai te honrar. Ainda que teu filho olhe para você e fale, hoje eu não sirvo esse Deus que a senhora serve. Mas Deus tem um plano de alegria para você. E aquilo que tiver que retornar para o teu tempo, no tempo certo, no tempo determinado, vai voltar. Mas vai voltar transformado, vai voltar, querido, não de uma forma paliativa aos poucos. Deus vai abrir uma torneira do céu e vai fazer jorrar o milagre na sua vida. Lembra da botija? Ela disse o que para Eliseu? Só tem um pouquinho de azeite. E Eliseu pensando lá com ele, eu imagino isso, é tudo que eu preciso, desse pouquinho. Porque desse pouquinho, mulher, se você ouvir a voz de Deus, desse pouquinho, homem, se você confiar na palavra de Deus, você vai conseguir aquela vaga de emprego, você vai conseguir quitar tuas contas, vai conseguir comprar tua casa, teu carro. Mas nós estamos vivendo no meio de guerras e a senhora vem me dizer sobre riquezas? Não, eu venho dizer para você que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela promete coisas boas para quem obedece, mas ela também promete, querido, uma colheita horrível para quem desobedece.
Eu não vim falar aqui com desobedientes, eu vim falar aqui com gente obediente. E muitas dessas pessoas que são obedientes hoje estavam abrindo mão de sonhos, só porque viu o credor bater na porta, só porque viu o seu filho realmente jogado numa esquina, drogado, só porque viu lá o marido passando de carro com uma amante, decidiu entregar tudo para o credor. Não, aquilo que for teu, não, você não pode dar para o credor. Os filhos eram daquela mulher, ela havia gerado, ela havia cuidado, ela não podia deixar alguém levar aqueles meninos. Como que você vai deixar Deus levar a tua promessa? Tem muita Sara aqui que Deus ainda vai colocar um sorriso tão grande nos teus lábios que até você vai ficar confusa. Tem muito Abraão aqui que Deus vai colocar tanta coisa na tua mão que você vai precisar, querido, de gente para cuidar daquilo que Deus vai colocar, porque sozinho você não vai administrar. Sabe, tem muita gente aqui que ainda vai dar tanto fruto maravilhoso que vai olhar para Deus e vai dizer assim: ah, Pai, se o Senhor não tivesse deixado os credores bater na minha porta, eu não teria tomado uma atitude. E se de fato o Senhor tivesse deixado um pouquinho de reserva na minha mão, eu teria pagado, quitado as dívidas com os credores. Mas aí, Pai, eu não teria nem para me manter. Aí os meus sonhos não sairiam do papel. Sabe, querido, tem hora que Deus preciso ele fechar algumas portas na tua vida, porque senão você não alcança portas maiores. Tem hora que é necessário Deus te deixar passar por algumas coisas, porque senão você não vive o novo dele. Eu vim dizer da parte do Eterno que eu não vim aqui para contar a história da carochinha, nem falar de mim. Eu vim falar para você de um Deus poderoso, que tudo muda, tudo transforma. Querido, eu posso estar gravando isso fora hoje de um templo, mas onde eu estou gravando isso, a presença de Deus está inundando este lugar. Eu sinto Deus purinho falando isso para você. E de quebra eu vou tomar posse também. Ainda, querido, que nada esteja bem no cenário. Ainda que nada esteja de acordo com o que você queria. Mas eu posso te dizer uma coisa, vai ficar tudo bem. Ah, mas você não sabe, eu acabei de voltar de um enterro, acabei de fechar minha empresa, acabei de assinar um divórcio. Acabei de ver o meu filho internado por causa das drogas. Vai ficar tudo bem. Acredita naquilo que sai da boca de Deus. Quem te promete, garante. Eu sei que é difícil acreditar quando tudo diz que não. Quando a resposta é não. Mas muitas das vezes, se Deus não permitir uma resposta do não, querido, a gente fica preso em coisas tão rasas e não conseguimos viver o sobrenatural dele. Sabe o que eu acho engraçado? Que tem gente que quando Deus dá um não, elas viram as costas para ele. Mas elas não sabem que com aquele não, com aquela portinha fechada, ele queria abrir, querido. Ele queria abrir um portão. Tem hora que Deus tem que fechar portas nas nossas vidas, senão a gente não entra nas porteiras que ele quer. Tem hora que se Deus não desse não para mim, para você, querido, a gente tava lá naquele lugar, mas naquele lugar que não rompe, naquele lugar que não dá fruto. Tem lugares, meu amado, que eu vou ser sincera, é pequeno demais para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei o que Deus de fato vai fazer na tua vida, mas eu sei que tem coisa boa chegando, eu sei que tem coisa grande da parte do Eterno. Sabe qual é o problema? Que quando a gente pega um vídeo longo, a gente tem preguiça de assisti-lo até o final. Mas quando a gente talvez senta, querido, para ouvir uma coisa do mundo, não coisa ruim de palavrão, não tô dizendo isso, às vezes um jogo, um jornal, que faz parte do nosso cotidiano, uma boa série, a gente entrega tempo demais, sabe? Mas quando a gente precisa entregar um tempo para Deus, a gente não entrega, a gente sempre arruma uma desculpa. Mas eu vim dizer da parte do Eterno, ainda que você não esteja vendo nada, assim como essa luz que brilha sobre mim nesse dia, vai clarear o teu caminho. Eu profetizo uma semana, mais uma semana extraordinária, que se fosse contado, querido, o jornal ia precisar ir na tua casa, porque as pessoas não iriam acreditar. Eu acredito porque eu ainda acredito que Deus faz sobrenatural na terra dos viventes. Ele cumpre promessas ainda. Tem muitas promessas na Bíblia, tem muita palavra revelada dentro da Bíblia. E assim como a vinda de Cristo é certa, ninguém, acreditando ou não, ninguém vai impedir. Mas se você acreditar nas promessas de Deus a serem realizadas, ela também vai ser realizada. Até Jesus vir buscar a igreja, tem muita coisa boa para acontecer.
assim como vai ter muitas coisas ruins durante os nossos dias. Mas eu vim aqui focar você nas coisas boas, boas. Tem coisa boa chegando da parte de Deus. Ainda que hoje você chore, ainda que hoje você queira cometer um suicídio, ainda que hoje você queira trancar-se dentro da porta e entrar num guarda-roupa e trancar a porta, para que de fato você não escute mais nada e ninguém te ache. Deus tem um plano de socorro para você. Ainda que o não que você recebeu tenha te deixado muito chateado, mas Deus está dizendo para você: ei, eu tenho coisas maiores e aquilo que for teu, o credor não pega. A fofoca não ganha, a mentira não ganha. Tem gente, querido, que para prejudicar você, ele sempre vai procurar te cobrar de alguma forma, te prejudicar de alguma forma. Mas, querido, aquilo que é teu, podem colocar até na primeira linha de um bom jornal. Aquilo que não é de Deus para você, aquilo que é mentira, cedo ou mais tarde é descoberto. Eu repreendo toda obra de macumba, toda palavra contrária. Eu repreendo toda obra de feitiçaria, toda oração contrária feita no pé de um monte, em cima de um altar. Eu repreendo toda oração contrária. Eu repreendo tudo aquilo que foi posto em jejum para bloquear a tua história. Não vai bloquear aquilo que é teu, vai chegar na palma da tua mão. Eu bloqueio hoje pelo sangue de Jesus que nos cobre, que nos liberta. Todo vício dentro da tua casa, toda separação, todo desemprego. Você que quer mudar de serviço, toma sua porta aberta. Você que está precisando aí de um serviço, pode entregar o teu currículo que tem porta aberta. Você que está esperando a notícia do teu esposo, ele vai te mandar um WhatsApp, ele vai te ligar, vai te mandar um e-mail, vai mandar um carro de som. Eu lá sei o que ele vai mandar, mas ele vai mandar. Ele vai mandar. Porque Deus te prometeu e ele é fiel para cumprir. E lembre-se, querido, que Deus também quebra coração de pedra e coloca um coraçãozinho de carne. E naquele que Deus não quiser trabalhar, não pensa que é perda. Tinha que ir, alguma forma você aprendeu alguma coisa. E de alguma forma você também ensinou alguma coisa. Continue acreditando, ainda que tudo esteja dizendo não, só continue acreditando. Paz.